Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre derivada. Nós vamos discutir e introduzir o conceito de derivada. Para introduzir o conceito de derivada, nós iremos usar como a seguinte problematização. Considere uma curva que representa o gráfico da função y igual a f de x, cujo gráfico é representado a seguir. Considere o ponto A, x0, y0, um ponto fixo dessa curva. E B, I, xi, yi, onde I pode ser 1, 2, 3, uma sequência de pontos infinita que se aproximam de A à medida em que I aumenta. Então, se esse aqui for o ponto B1, nós vamos ter um ponto B2 aqui mais próximo, um ponto B3, B4 e assim por diante. E aí, à medida em que o índice I vai aumentando, o ponto B vai ficando mais próximo do ponto A. O problema que nós queremos resolver é calcular a reta tangente à curva no ponto A. Para isso, nós vamos imaginar a reta secante. Então, iniciando a sequência de retas secantes, suponha que você tem uma reta que passa aqui no ponto B1 e no ponto A. Nós temos aqui a reta que passa em B2 e no ponto A. Nós temos a reta que passa em B3, em B4. E o que nós percebemos? Que à medida em que nós aumentamos o índice de B, o ponto vai ficando mais perto de A. E se nós tomarmos o limite desse ponto B, com esse I tendendo a infinito, essa reta, esse ponto B vai ficar encostado em A, encostado entre aspas, e aí nós vamos ter a equação da reta tangente. As retas secantes do tipo ABI têm equação da forma AX mais B, onde A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. O coeficiente dessas retas é dado por, lembrando lá da definição da função do primeiro grau, né, que o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa formado entre a reta e o eixo x, que é o ΔY, no caso yi menos y0, que é o y0 é o valor de y para o ponto A, sobre xi menos x0. E aí nós vemos que, à medida em que I aumenta, o ponto fica mais próximo de A. Logo, tomando o limite, nós encontramos o que a gente chama do coeficiente angular da reta tangente. Então, nota-se que quanto mais próximo BI estiver de A, mais a reta secante se aproxima da reta tangente. E assim pode-se dizer que para a reta tangente tem-se que o limite, A é o limite de yn menos y0 sobre xn menos x0, onde o xn tende para o x0. E aí nós vamos ter o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva. Vamos à solução do exemplo. Bom, vamos ao exemplo. Determine a equação da reta tangente à curva x² no ponto x igual a 2. Então, veja, nós temos aqui uma parábola, né? Ela vai passar no ponto 2 e 4, porque 2² é igual a 4, e eu quero a equação dessa reta tangente aqui. E aí, nós vamos calcular essa reta a partir de quê, né? A gente sabe que o coeficiente angular dela é o limite com o xn tendendo a x0 de yn menos y0 sobre xn menos x0. Então, nós vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Aí, nós vamos assumir o seguinte: esse y do ponto, esse yn e o xn corresponde ao y e ao x da função, que no caso é y e x ao quadrado. E o x0 e y0 é o ponto 2 e 4. E aí nós vamos calcular esse limite. E aí, se a gente colocar isso aí substituindo, nós vamos ter um limite
O xn, que é o x, vai tender ao x0, que é 2. O yn é a função x ao quadrado, menos o y0, que vale 4, sobre x menos 2. Aí vamos resolver esse limite aqui, que a gente já sabe como é que resolve o limite. Se a gente fizer simplesmente a substituição, nós vamos encontrar um limite indeterminado, 0 sobre 0, e aí a gente sabe que esse limite é solúvel de maneira fácil por fatoração. Então, no caso, x ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x mais 2, que multiplica x menos 2. Posso cortar o x menos 2. E aí nós vamos obter como limite, né? No caso, 2 mais 2, que é igual a 4. Então, esse é o coeficiente angular da reta. E aí, como nós vamos calcular o coeficiente linear? Uma das maneiras de você escrever a equação da reta seria essa daqui, a equação da reta dando um ponto e o coeficiente angular. Eu conheço o coeficiente angular através dessa conta que a gente fez, que deu 4, que a gente vai ver que isso aí é a derivada. E eu conheço o ponto x0 e y0, que é 2 e 4. Então, fazendo a substituição, eu vou ter y menos 4 é igual a 4, que multiplica x menos 2. Fazendo as continhas, y vai dar 4x, menos 8 com mais 4, dá menos 4. Então, essa é a equação da reta tangente à curva. E aí, só como detalhe, nós vamos depois definir esse limite como sendo a derivada da função no ponto em questão, e aí nós vamos, pela derivada, achar o coeficiente angular de uma reta tangente a qualquer curva. Bom, agora nós vamos a uma outra situação problema, né? Considere agora que um corpo em queda livre tem sua posição dada em função do tempo pela curva a seguir representada. Então, você tem um corpo aqui, esses gráficos vocês com certeza viram lá, pelo menos na física do primeiro ano do ensino médio. O corpo em queda livre, ele começa com velocidade nula, aqui vai aumentando a velocidade, e aí a taxa de variação do espaço no tempo vai aumentando, né? E a ideia é justamente a mesma aqui. Nós sabemos que em um determinado trecho entre os pontos A e B, entre os tempos A e B, a velocidade média desenvolvida vai ser a posição A menos a posição B sobre tempo A menos tempo B, que corresponde justamente à inclinação da reta que passa pelos pontos A e B. Se for desejado calcular a velocidade instantânea no ponto A, deve-se calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto A, que corresponde ao quê? A você fazer o mesmo exercício que nós fizemos no exemplo anterior. Você imaginar em um ponto e imaginar que esse ponto se aproxima bastante de A. Ou seja, tomar o limite da diferença entre a posição do ponto e a posição em A e o instante desse tempo, sobre o tempo em A, com o tempo tendendo ao tempo em A. Ou seja, você vai pegar e estudar o movimento em um trecho bem pequenininho. Quando você toma o limite com esse intervalo de tempo desse trecho tendendo a zero, você vai ter o que a gente chama de velocidade naquele instante. Então, essa seria, por exemplo, a velocidade que está marcando no velocímetro de um carro. A velocidade instantânea. Vamos a um exemplo. O exemplo é o seguinte: um corpo se move em uma trajetória retilínea de acordo com a função s de t igual a t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 2t mais 1, com s dado em metros e t em segundos. Aí ele quer que determine a velocidade instantânea no instante 3. Então, vamos lá. Qual é a formulação que nós vamos usar? Nós vamos usar que a velocidade instantânea vai ser o limite com o tempo tendendo a um tempo A, considerando um deslocamento
diminuto nesse tempo, ou seja, é como se você pegasse e dissesse assim, a velocidade média entre dois pontos, se eu quero saber a velocidade instantânea em um ponto, basta eu pegar essa velocidade média entre dois pontos e fazer com que a distância entre esses dois pontos fique bem pequenininho, o intervalo de tempo também. Então, essa seria a ideia. E aí nós vamos colocar, no caso, o S e o T são a posição no ponto B, lá do cálculo da reta tangente, são variáveis, obedecem à função dada, e o SA e o TA são justamente o S e o T para T igual a 3 segundos. Então, quem seria o SA aqui? O SA seria 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 1. 3 ao cubo menos 3 ao cubo dá 0. Aqui dá 6 mais 1, 7. Então, vamos colocar isso agora na formulação do limite. O limite, no caso, a velocidade, vai ser o limite com o tempo tendendo a 3 de S, que é t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 2t mais 1, menos a posição no ponto A, que é 7, sobre tempo menos 3. Vai dar um limite. T ao cubo menos 3t ao quadrado mais 2t menos 6 sobre t menos 3. Esse limite, ele corresponde à derivada. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Toda vez que você estiver calculando a derivada, o limite vai dar indeterminado. Porque ele é formulado de maneira que, quando você toma t tendendo a TA, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, porque esse ponto vai tender a esse. Então, sempre ele vai cair numa indeterminação. Pode substituir aí que vai dar um 0 sobre 0. E aí, como é que a gente vai resolver? Ou você busca uma fatoração, aqui, como embaixo tem, no denominador tem um t menos 3, é interessante aplicar Ruffini. Porque quando eu dividir t menos 3 por t menos 3 vai dar 1, e aqui para dividir isso aqui por t menos 3 é fácil, né? Então vamos aplicar o dispositivo de Briot-Ruffini aqui. Eu vou colocar um 3 aqui, aqui eu vou colocar os coeficientes, t ao cubo, t ao quadrado, t e termo independente. Aqui vai ficar o quociente da divisão e aqui vai ficar o resto. Desce o primeiro termo, multiplica e soma com o próximo. Então, 3 menos 3 dá 0. 0 mais 2 dá 2. E 6 menos 6 dá 0. O resto da divisão é 0, como a gente esperava. E o resultado da divisão vai ser 1 t ao quadrado, 0t mais 2. Então, quando nós dividirmos numerador e denominador por t menos 3, nós vamos obter limite com t tendendo a 3. No numerador vai ficar t ao quadrado mais 2, e no denominador, t menos 3 dividido por t menos 3 dá 1. Substituindo, nós vamos ficar com 3 ao quadrado mais 2 sobre 1, que vai dar 11. Como o problema S é dado em metros em t em segundos, nós vamos ter que a velocidade instantânea vai ser o metros por segundo. Então, disse que a velocidade é a taxa de variação do espaço na unidade de tempo. Nós vimos lá que quando se fala em reta tangente, a inclinação da reta tangente, ou a inclinação de uma reta, corresponde à taxa da variação da grandeza y em relação à grandeza x. Esse raciocínio pode ser adotado para qualquer grandeza que é taxa de variação de outra grandeza. Então, por exemplo, quando você fala no fluxo de água num tanque, é tantos litros por minuto. Ou seja, é a quantidade de volume que variou na unidade de tempo. Então, nós podemos dizer que nós temos aí uma taxa de variação do volume no tempo.
A taxa de variação instantânea de uma grandeza y em relação a uma grandeza x nomeia-se derivada de y em relação a x. E denota-se por dy dx, que é a notação de Leibniz, y' ou ainda f' de x, quando o y é a função de x. Então, de uma maneira geral, quando você estiver lidando com problemas em que você tem uma grandeza variando em relação a outra, essa taxa de variação será a derivada. E daí que nós vemos que o conteúdo de derivada é extremamente importante. Porque o que faz um aluno de engenharia? O que faz um engenheiro? Independente da área, o engenheiro relaciona grandezas para fazer cálculos. Através de uma grandeza, ele vê o que acontece com a outra. Através da variação de uma grandeza, ele vê como a outra varia. Isso independente do tipo de engenharia. E aí, quando você lida com taxa de variação de uma grandeza em relação à outra, ou de uma taxa de variação de uma grandeza temporal, você está lidando com derivadas. Então, essa foi a introdução do nosso conteúdo. No próximo vídeo, vocês irão ver detalhes mais técnicos com relação à derivada. Então, as ferramentas que nós vamos aprender de cálculo vão ajudar e muito a resolver esse tipo de problema que envolve variação de uma grandeza em relação à outra. Bons estudos e até logo!